Oi, professor! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre aqueles fundamentos que eu citei no vídeo passado, os fundamentos pedagógicos da BNCC, sobre contextualização. Eu quero tentar explicar um pouquinho a diferença entre pretexto e contexto. Eu tenho visto muitas atividades que estão se intitulando atividades contextualizadas. Elas não são atividades contextualizadas. Elas são um pretexto forçando um contexto. Então vamos lá, um exemplo. Eu pego uma receita de brigadeiro, ponho a receita lá no meu textinho, na minha atividade e faço algumas perguntas para os meus alunos. Volte ao texto e retire 2 palavras polissílabas de sílabas trissílabas. Depois eu vou e pergunto para ele o que ele entende por fogo brando. Logo em seguida eu peço a ele que me diga qual foi o elemento ou alimento derivado do leite. Depois eu posso terminar perguntando qual ingrediente ele acha que foi consumido em maior quantidade. Ora, eu não criei um contexto. Eu joguei um pretexto para forçar um contexto que, na verdade, a receita nem foi explorada como texto instrucional, não teve uma interpretação desse passo a passo, desse modo de preparo. Simplesmente ele pode até achar que essa receita nem é verdadeira, ela nem dá esse resultado. Bom, André, mas eu expliquei, eu explorei. Bom, tudo bem, você pode ter explorado, você pode até ter feito o brigadeiro com ele, mas as suas questões estão totalmente fora de contexto. Como é que eu crio um contexto? Por que está equivocado isso? O contexto citado, não só na BNCC, como eu também acredito na metodologia B, é quando você cria situações dentro de sala de aula para que o aluno entenda aquilo, se sinta familiar aquilo e que ao sair dali ele seja capaz de tomar decisões, atitudes, de dar opinião, de fazer escolhas. Então, se eu quero trabalhar o brigadeiro, que é um assunto que eu achei que as crianças gostam, eu não escolheria dessa forma esse assunto, eu então preciso explorar isso dentro de um contexto real, uma simulação da realidade. Por exemplo, onde que o brigadeiro vai aparecer? Na organização de uma festa de aniversário, na organização de uma festa com os colegas, num final de semana que eu vou receber alguns amigos. Aí eu vou criar o contexto. Como assim? Bom, para que a gente fale desse assunto com eles, eu posso começar dizendo que vocês vão organizar, aprender a organizar uma festa de aniversário, a fazer o convite, a lista de convidados, a retirar alguns convidados, porque só pode tantos convidados, a contribuir com a mamãe na hora de elaborar esse cardápio e com certeza o brigadeiro não pode faltar. Gente, mas vamos ver quanto que a gente gasta para fazer um brigadeiro para os nossos convidados? Sabendo que as doceiras nos ensinam que geralmente são 5 doces por convidado. Você pode pedir a ele que estabeleça 3 brigadeiros por convidado. Se a lista dele tem 15 coleguinhas, se tem 3 brigadeiros, vamos saber quantos brigadeiros uma lata de leite condensado rende? E aí vocês vão pesquisar, geralmente você vai ter um resultado de 30 brigadeiros por lata e aí ele vai fazer o cálculo de quantas latas ele precisa, depois de quanto custa uma lata, então quanto eles vão gastar, considerando a lata de leite condensado. Eu não entrei no chocolate em pó e não entrei nos outros ingredientes porque para eles vai ficar mais difícil. Estamos pensando aí no 2º ou 3º ano. O que vai acontecer? O contexto da festa de aniversário deu a ele uma ideia do que é organizar uma festa. Ele fez a lista, ele retirou, então ele fez a lista, ele trabalhou um gênero textual.
Você pode pedir que essa lista seja em ordem alfabética. Você pediu para ele retirar os convidados, então ele já trabalhou frustração, critério, seleção, ele teve que estabelecer prioridades na hora de cortar os convidados dessa lista. Depois você pediu a ele que fizesse o convite. Esse convite pode ser digital, pode ser por WhatsApp, pode ser escrito e impresso. Então você já entrou com a linguagem digital e vai trabalhar as características do convite. O nome dele, local, endereço, hora, a idade que ele está completando. Depois ele foi fazer o cardápio com os pais. O que vai servir de doce, o que vai servir de salgado. Você pode levantar com eles e fazer um gráfico. Quantos brigadeiros apareceram na lista de todos os colegas, depois qual foi o doce mais solicitado e o salgado, qual é o salgado que eles mais gostam. Trabalhou o gráfico, explorou o gráfico, aí você já está em matemática, já está trabalhando com eles interdisciplinaridade sem separar o assunto. Você pode entrar ainda numa discussão de ciências, alimentação saudável, mesmo sendo aniversário. Será que a gente precisa ter só coisas que são gordurosas, pesadas? O que a gente pode substituir? E aí você ainda pode entrar depois um pouquinho na profissão das doceiras, na profissão que surgiu a partir dessas festas. E aí você pode falar um pouquinho da história do brigadeiro, onde surgiu, de onde vem o brigadeiro, e eles vão ter a grata surpresa de saber que é um doce tipicamente brasileiro. Terminou isso, você ainda pode pedir que eles pesquisem quais os tipos de brigadeiros que nós temos hoje. Será que é só esse de leite condensado com chocolate ou nós temos sabores? Vocês estão vendo como nós ampliamos isso? Vocês estão vendo que ele será capaz de compreender realmente o que envolve a organização de uma festa? Quanto eles vão gastar aproximadamente para fazer o brigadeiro? E aí sim ele vai sair da sala de aula com algumas informações e vai chegar em casa e vai ajudar os pais no sentido de que vamos fazer a nossa lista, vamos fazer o nosso convite, vamos convidar alguns por WhatsApp porque moram longe, outros eu quero entregar o convite impresso, e daí por diante você ensinou a ele, despertou nele todo esse conhecimento de que festa de aniversário não basta querer, requer também uma organização. Isso é um contexto significativo. Se você gostou, deixe o seu joia. Se você gostou, compartilhe. E se você tem ideias, escreva aqui embaixo, porque eu quero muito aprender com vocês também.